Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja aí tocando o seu coração, ministrando a sua vida e que você encontre junto ao altar de Deus tudo o que você precisa para a sua vida. Hoje, sábado, eu estou aqui celebrando com você essa ministração e conjuntamente glorificando a Deus pela oportunidade de podermos celebrar a dádiva do Senhor. Hoje é um dia muito especial, é um dia de refletirmos sobre coisas da nossa vida. Hoje, sábado, eu quero dizer a você que o nosso culto de domingo é normal. Domingo agora, amanhã, nós estaremos celebrando ao Senhor aqui, glorificando a Deus. 9 horas da manhã tem a escola bíblica, às 18 horas e 30 minutos é o nosso culto de celebração. Mas eu quero também lhe informar sobre nossa atividade agora da quarta-feira. Lembrando a você que quarta-feira é dia 31 e no dia 31 nós temos nosso culto da virada de ano. Quarta para quinta, 31 para o dia 1º. Então, nosso culto vai ser quarta-feira, dia 31, às 21 horas. Começamos o culto pontualmente às 21 horas e entregamos o culto às 0 horas e 5 minutos, 10 minutos com uma celebração. E depois nós vamos para o anexo para um momento de confraternização. Estou convidando você e sua família para estarmos juntos aqui glorificando a Deus. O culto, o tempo do culto, você não vai ver passar. É muito dinâmico sempre o culto, muitas coisas acontecendo, a palavra de Deus sendo pregada, louvor, oração, gratidão ao Senhor, testemunho daquilo que Deus tem feito. Venha nessa próxima quarta-feira, dia 31, às 21 horas. Lembrando que o culto de quarta-feira começa às 21 horas e nós entregamos o culto na virada do ano com a contagem regressiva, com a celebração juntos, 0 horas e 5 minutos, 0 horas e 10 minutos. Enfim, depois nós vamos para um momento de confraternização. Estou aguardando você. Palavra de Deus hoje, Jeremias, capítulo de número 10, versículo 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Está falando do poder de Deus, está falando da glória de Deus, e o contexto desse capítulo 10 é um assunto que diz a respeito ao Senhor Deus verdadeiro e os ídolos mudos e os ídolos que não têm vida. Então, no seu contexto, ele está falando do material que se utiliza para fazer os ídolos e do Senhor, que é o Rei eterno, Rei das nações, quem não te temerá, enfim. E aqui no versículo 10 diz que o Senhor Deus, o Senhor Deus é a verdade. Não diz que o Senhor fala a verdade apenas. Não diz que o Senhor tem atitudes verdadeiras. Mas aqui a verdade se apresenta como um atributo divino. Ele é a própria verdade. Jesus Cristo disse, João escreveu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sabe o que isso quer dizer? Sim, que Deus sendo a verdade, não existe mentira, não existe embuste, não existe encenação, não existe teatro. Mas Deus sendo a verdade aí se apresenta também como a revelação, a manifestação de quem Ele é. Então, o Senhor Deus é a verdade. E diz, olha só, e Ele mesmo, o mesmo Deus que é a verdade, e Ele mesmo é o Deus vivo. Ou seja, é um contraposto que Jeremias está falando em nome de Deus sobre os ídolos que não são verdadeiros, se apresentam como Deus e não são verdadeiros, sobre os ídolos que não são vivos porque não há vida neles, então quem não é vivo e não tem vida, como que vai promulgar vida em alguém? Misericórdia, que coisa clara, não é? Então esse Deus que é a verdade é o mesmo Deus que é vivo e o Rei eterno. Nesses sábados eu estou falando sucessivamente. No dia 13 eu falei sobre o reino preparado, no dia 20 sobre o reino eterno, e hoje eu estou falando sobre o Rei eterno, de um reino eterno. Então,
Deus, ele é o Rei eterno. Ou seja, ele nunca é ou será deposto. Porque a sua palavra é eterna. A sua bondade é eterna. A sua misericórdia é eterna. O seu amor é eterno. Mas o seu juízo também é eterno. Também a sua correção é eterna. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, olha só que segurança eu e você temos. Podermos servir ao Senhor, que é a verdade, que é o Deus vivo, não é um Deus morto, e que é, sim, o Rei eterno, porque o seu reino não passa. Ele é um Rei eterno. E quando a gente fala de eternidade, é muito difícil nós termos a compreensão ampla e o que a palavra no seu original quer dizer. Por quê? Porque tudo na nossa vida, nesse campo humano, não há de eterno. Ama-se hoje, amanhã já não se ama tanto. Se tem harmonia hoje, amanhã já não tem. Se dedica hoje, amanhã já se não. Hoje está jovem, amanhã já não é. Até os cabelos caem, a voz muda, o jeito de interagir, o corpo reage de maneira diferente, o ânimo é outro. Mas nós temos um Rei eterno. Se nos submetemos ao reinado de Cristo, nós temos um Rei que é eterno, cuja lei, cuja palavra é eterna. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Então, nele, como diz uma canção antiga do tempo do pastor Zé Iris, que é o líder, um dos líderes aí do Calebs, do Ministério Calebs, né, dos idosos, nele a gente pode confiar, como dizia a canção. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Por quê? Não há nele sombra de variação. Na vida, tudo muda, as coisas mudam, se alteram. Mas o Rei, o Senhor, ele é eterno. Um grande abraço, Deus te abençoe.